Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre maneiras simples de criar jornadas acessíveis com foco na experiência do usuário. Mas antes disso, eu vou me autodescrever. Eu sou a Márcia Barreto, eu sou uma mulher preta, de pele clara, eu tenho os olhos castanhos, os cabelos castanhos, eles estão escovados e com as pontas onduladas. Eu estou usando um batom pink, um casaco preto e uma blusa pink. Atualmente eu sou head de 2 negócios do grupo Talento, o InStock, que é uma plataforma focada em marketing inclusivo das pessoas diversas da nossa população que ainda são subrepresentadas na publicidade e propaganda. E também do InHub, que é um marketplace focado em produtos com tecnologia assistiva para facilitar e dar independência às pessoas com deficiência. Eu gosto de me sentir incrível e eu tenho certeza que vocês também. Então, vou compartilhar um vídeo de uma experiência que eu tive, onde eu me senti bem, integrada ao ambiente e super confortável. Vamos lá. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Por que a gente está falando sobre se sentir incrível e sobre experiência? Porque isso é a experiência do usuário. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre a história de como surgiu a experiência do usuário. Bom, existem vários momentos em que essa experiência foi sendo desenvolvida e houve evolução. Ali pelos anos 40, a psicologia cognitiva começou a estudar como era a interação das pessoas com o meio em que elas viviam, como que elas absorviam informação. Nos anos 60, começou a ter uma matéria, uma disciplina focada em ergonomia. A ergonomia, ela começa um pouco antes, ali na Revolução Industrial, mas como disciplina, estudando o ambiente e a interação das pessoas naquele meio e o que elas precisavam para tornar o meio melhor, de acordo com as suas necessidades cognitivas e físicas, começou ali por volta de 1970. 1960. Em 1970, começa o design de interação. Gente, por que ele começa? Porque ali começa o uso do computador, bem antigo o uso do computador, não é mesmo? O uso do computador nas interações de trabalho. E aí foi necessário entender como as pessoas interagiam com novas tecnologias. Na década de 80, o foco foi na usabilidade. Ah, tudo bem, eu já tenho tecnologia, eu já sei que a gente precisa de ambientes de melhor interação, mas como a gente pode melhorar a usabilidade de produtos e sistemas e serviços para as pessoas? Na década de 90, a experiência do usuário se profissionaliza, trazendo metodologias, trazendo ferramentas, trazendo mais tecnologia. E é claro, ali em 2020, a gente vê a chegada da inteligência artificial e do design inclusivo. Bom, mas aí quando a gente está falando de experiência de usuário, a gente está falando sobre interação, sensação e intuição. A interação, então, como que as pessoas se relacionam com aquele meio. Ele pode ser físico ou ele pode ser digital. A sensação é o que ela tem de percepção cognitiva quando a gente está falando desses ambientes que ela está explorando. E a intuição está muito relacionada de como as coisas interagem de forma simples e de forma independente. E por que a gente fala sobre a experiência do cliente? Porque isso amplia o público e fortalece os negócios. Quanto mais pessoas eu atrair, mais sustentável o meu negócio se torna. E aí, as pessoas, quem eu quero atingir como público e quem são as pessoas potenciais para serem o meu público, é contexto. E se é contexto, é rainha na experiência do usuário. Agora vamos pensar, como que vocês estão vendo as redes sociais? Eu acho que elas estão muito iguais.
todo mundo muito parecido. E aí eu quero focar aqui na diversidade da população brasileira. 56% das pessoas são pretas e pardas, 15% têm mais de 60 anos, quase 9% são pessoas com deficiência, 12% LGBTQIAP+. A gente está se comunicando com essas pessoas que têm um potencial de consumo de 22 tri e que já dizem que preferem consumir de marcas que estejam alinhadas ao seu propósito. Gente, se a gente pensar na publicidade e propaganda, a gente está falando que a maior parte dessa população é sub ou mal representada. Se ela é sub ou mal representada para fora, imagina quando a gente está falando na construção de jornadas acessíveis. Agora eu quero colocar aqui um foco nas pessoas com deficiência. Eu tenho uma pergunta para você. Você é um agente que retira as barreiras para os usuários? Vocês sabiam que 17 milhões de pessoas são brasileiros com deficiência? Que desses 17 milhões, 32 são pessoas com deficiência física, 15% são pessoas com deficiência intelectual, 13% são pessoas com deficiência auditiva e 40% são pessoas com deficiência visual? Agora pensa, na jornada que você está construindo para o seu negócio, ou os fornecedores que você está contratando para criarem essas jornadas, estão pensando em retirar barreiras para esses usuários? Aí vamos falar um pouquinho de lei. Existe a LBI, que é uma lei que assegura e promove a igualdade das pessoas com deficiência em busca de inclusão social e cidadania. Se eu não asseguro que nas minhas jornadas, seja no meu site, no meu blog, nas redes sociais, nos ambientes físicos, nos eventos, no trabalho, no lazer, eu não asseguro e promovo a igualdade, então eu estou excluindo. Você exclui as pessoas com deficiência? Bom, e como que a gente melhora tudo isso quando a gente está falando de jornada e experiência do usuário, com design inclusivo e com acessibilidade? O design inclusivo, ele precisa trazer pessoas diversas, precisa ter uma atitude inclusiva e precisa ser simples. Bom, a diversidade das pessoas que a gente tem na nossa população precisa ser refletida quando você está desenvolvendo um produto, quando você está criando um conteúdo. A atitude inclusiva tem que ser estratégia no seu negócio, para alcançar mais pessoas, para não excluir pessoas. Isso começa com atitude, com estratégia e pensando quais são as tecnologias que podem incluir as pessoas. A simplicidade precisa ser dita, ela nem sempre é óbvia. Às vezes a gente fala, mas isso é uma coisa óbvia, nem para todas as pessoas. Na linguagem, nas imagens, nas descrições. Eu converso bastante, pessoal, com designers, e muitas vezes eu falo, mas vocês estão fazendo a descrição da imagem? Mas precisa? É necessário? Como eu faço? Eu não sabia que dava para fazer. Mesmo nas redes sociais e plataformas que já trazem a opção de descrição de imagens, por exemplo. E aí, a acessibilidade. A acessibilidade precisa da participação das pessoas que necessitam dela. Então, é necessário incluir as pessoas diversas no desenvolvimento, no planejamento, na execução e nos testes. E antes disso, na ideação daquilo que você quer entregar. Ela precisa ser flexível, porque o tempo todo vem surgindo uma série de tecnologias. Até algum tempo, a gente não tinha apps, por exemplo, que faziam leitura de imagens, que criavam legendas automaticamente. Isso tudo era muito manual. E agora a gente já tem. Então, quando você desenvolve um sistema, você precisa pensar que a tecnologia avança numa velocidade de raio e os sistemas que você está criando para criar a jornada do usuário também precisam ser flexíveis. E a experiência. As soluções precisam ser inclusivas. Todas elas. Os espaços precisam ser sensoriais, seja ele digital ou seja ele físico, trazendo a possibilidade de que todas as dimensões das deficiências sejam contempladas e que as pessoas possam passar por essa jornada, por uma jornada incrível.
Bom, e na prática, quando a gente está falando de jornada acessível, ela está diretamente ligada à experiência do cliente. Não existe experiência sem uma jornada acessível. Colocando uma lupa no digital, recentemente saiu uma matéria falando que apenas 1% dos sites, segundo a pesquisa, são acessíveis. Isso significa que a gente está excluindo uma série de pessoas de passarem pela sua jornada, de acessarem o seu conteúdo, de acessarem o seu site e comprar um produto. Vocês sabiam que muitas vezes a gente utiliza plataformas prontas, mas se você não investigar antes, elas podem não ter a possibilidade de acessibilidade. E às vezes você faz uma série de integrações. Ah, eu desenvolvo um site acessível, que tem descrição, que tem legenda, que tem música. Vamos lembrar das experiências sensoriais. No entanto, quando você integra uma forma de pagamento, um meio de pagamento, aquele meio de pagamento pode não ser acessível. E aí você tem que trabalhar lá no desenvolvimento para que ele se torne. Mas tem uma outra coisa, você pode trabalhar para que ele se torne acessível, mas se o usuário não experimentar, você pode passar por algumas surpresas. E eu vou contar para vocês que eu já passei. Em uma das plataformas, né, que nós temos no grupo, a gente, desde a ideação, trouxe pessoas com deficiência visual para falarem quais eram as suas necessidades para fazer a navegação no site. E um dia desses, há algum tempinho atrás, eu recebi um contato de um usuário falando: olha, eu não estou conseguindo acessar a página tal. Ah, mas o que está acontecendo? Ah, o meu leitor de tela não está funcionando. Falei, não é possível, todo o nosso site é acessível, né? A gente trabalhou desde o início, fez testes de usabilidade, a gente tem um desenvolvedor ali que é especialista nisso. Fiz o teste assistido com ele. E a minha surpresa é que a gente tinha feito uma mudança na página e ele deixou de fazer leitura para o tipo de leitor que aquele usuário precisava, que na verdade ele usava. Então, a acessibilidade precisa ser vista com recorrência. Por isso que trazer as pessoas que usam para dar o feedback é necessário. E aqui eu vou trazer para vocês algumas informações complementares. Por exemplo, a ONU em 2015 lançou um símbolo universal da acessibilidade. Quando vocês virem esse símbolo, é porque ali ela está falando sobre a acessibilidade universal que contempla e representa todas as pessoas com deficiência. Esse ícone, o primeiro, é o ícone de audiodescrição. Você pode saber que quando ele está no material, significa que ali a gente tem audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Eu não estou usando ainda no meu site, não estou usando no meu conteúdo. Você pode passar a usar. Assim como a língua brasileira de sinais. Pessoal, Libras é uma língua, não é uma linguagem. E é voltada para pessoas com deficiência auditiva. E aí a gente tem as legendas. Bom, existem uma série de formas de colocar legenda que vai descrevendo diálogos e elementos que não são verbais para incluir as pessoas. E vocês sabiam que existem as diretrizes de acessibilidade na web? Tudo isso que eu falei para vocês antes estão nas diretrizes. Essas diretrizes, elas são internacionais e elas servem para direcionar qualquer desenvolvimento em plataformas no mundo inteiro. Eu tenho um site, eu uso esse site, meu público, por exemplo, é da região sudeste do Brasil. Mas daqui a pouco você pode querer ampliar, você pode querer internacionalizar o seu negócio. Usando essas diretrizes de acessibilidade, você pode internacionalizar. Você pode levar para a Europa, você pode levar para a América, e você pode usar em todo o nosso território, porque as pessoas serão alcançadas. Então, lá naquele seu checklist de fornecedor, lembra de perguntar se, além de construir um ótimo site, aquele site parrudo, por exemplo, aquela página parruda, se ele conhece as diretrizes de acessibilidade da web. E aí, algumas dicas simples que podem tornar a jornada do usuário mais acessível e ele vai se sentir incluído.
A gente está falando de contraste de cores, a gente está falando de textos versus imagens, a gente está falando de legendas e, é claro, da representatividade. Bom, e aí vamos falar sobre contraste. Eu gostaria que vocês olhassem para essa página e percebessem se todas as cores e combinações de cores, por mais bonitas que sejam, se elas são acessíveis. Algumas combinações incluem e outras combinações excluem. Existem aplicativos que vocês podem testar ao definir qual vai ser a identidade visual do seu negócio ou do post que você vai fazer, e ele vai trazer ali se o contraste entre as cores, se ele é ruim, se ele é satisfatório, se ele é bom. Hoje, quando você está fazendo uma apresentação e clica na cor, ele também vai trazer a melhor combinação de contraste. Você já tinha percebido isso? Se ainda não percebeu, na próxima apresentação que você for criar, faz esse teste. Então, vamos lembrar que contraste de cores também podem excluir. E quando eu estou falando sobre textos, uma série de pessoas não utiliza lá nas redes sociais os textos alternativos. Gente, se eu não uso texto alternativo, uma pessoa que pode estar super interessada no meu conteúdo e que usa leitor de tela não vai conseguir saber o que está acontecendo. Se ela não consegue saber o que está acontecendo, rapidamente ela vai sair da sua postagem, rapidamente ela vai sair do seu site. E o que acontece? Menor engajamento. Os textos alternativos aproximam os usuários. Eles engajam mais os usuários. E fica uma dica. Se você estiver fazendo uma postagem, evita o texto na imagem. Eles podem dificultar a leitura. Mas se você utilizar, não esqueça que no texto alternativo a descrição precisa estar completa. Não apenas da fotografia, mas da mensagem que você quis comunicar. E as legendas? As legendas incluem todas as pessoas na conversa. É isso mesmo. Ela possibilita que pessoas surdas, com baixa audição, participem da jornada. Agora, também tem uma outra questão. A gente vive num mundo que é muito barulhento. As pessoas estão consumindo conteúdo durante o almoço nos restaurantes, as pessoas estão consumindo conteúdo quando elas estão conversando com outras pessoas, quando elas estão andando na rua, quando elas estão no metrô. Vocês concordam que legenda aproxima? E ela serve para todas as pessoas e não apenas para as pessoas com deficiência. Então, vou passar uma dica para vocês. Vídeos que possuem legendas trazem maior engajamento, as pessoas ficam mais tempo. E sabe no que ajuda mais? No SEO. Sabe quando a gente fica procurando formas das pessoas encontrarem os nossos serviços, encontrarem os nossos produtos, encontrarem o nosso site lá nos buscadores? Se você usa legenda, essas legendas também te ajudam a otimizar os buscadores. Eu preciso muito falar sobre representatividade. Em tudo a gente usa imagem, né? A imagem conecta muito as pessoas, porque as pessoas se sentem ou não representadas, ou não atraídas. Mas existe uma prática que se chama creepface. Creepface é quando você utiliza um modelo para representar uma pessoa com deficiência. Só que errar nessa representatividade pode impactar diretamente na reputação da sua marca. Vamos imaginar a seguinte cena. Você fala sobre lazer e você coloca ali uma imagem de uma pessoa cadeirante, numa cadeira de rodas hospitalar. Vocês já repararam isso? Isso acontece muito. Hoje mesmo eu vi uma publicação assim. A cadeira hospitalar é utilizada quando a pessoa está se recuperando, não quando ela está passeando, não quando ela está trabalhando. Ou seja, ali foi utilizado um modelo para representar uma pessoa com deficiência, só que estava errado. E isso traz risco de reputação da marca. E risco de reputação da marca afasta as pessoas, afasta novos públicos. Lembra que a gente falou que as pessoas se conectam pelo propósito e pelo meio que elas vivem? Então, a gente está afastando essas pessoas quando a gente erra na representatividade. E aí tem um outro fator. O tokenismo é uma forma simbólica de trazer um grupo que historicamente foi minorizado para uma cena.
a qual ela não faz parte. É como as pessoas até usam um termo que é um chaveirinho. Esta também é uma forma equivocada de representar pessoas que foram, ao longo da história, subrepresentadas e minorizadas. É uma forma falsa de trazer a diversidade. E não é um marketing verdadeiro. O marketing de inclusão compreende todas as pessoas. E quando a gente está falando da demografia do nosso país, a gente está falando mais que isso, mais do que trazer uma pessoa preta, por exemplo. Então, a gente tem que tomar esses cuidados quando está falando na jornada completa do usuário. E aí, resumindo, quando a gente está falando da experiência do usuário, primeiro, lembra que a experiência do usuário precisa considerar quem são as pessoas. E a partir disso, eu vou desenvolver um produto, eu vou desenvolver um serviço, eu vou pensar nas interações, porque eu conheço esse usuário e sei quais são as suas motivações, as suas necessidades, os seus sentimentos e aquilo que ele busca. Eu testo a usabilidade com ele, porque eu incluí o usuário na construção da jornada e dou acessibilidade para que ainda mais pessoas possam ser incluídas na jornada que eu estou construindo. Gente, a experiência do usuário tem que ser como um diálogo. Sabe aquele diálogo gostoso, quando você chama as pessoas para ir para sua casa e você vai arrumando a casa, vai tirando as barreiras que estão na frente, vai deixando a casa mais colorida, tirando aquele pozinho que de repente no dia a dia existia, deixando mais fácil para ela pegar o prato para se servir. É isso. A gente tem que criar experiências que sejam como quando a gente convida a pessoa para bater um papo na nossa casa. E aí eu quero deixar para vocês uma experiência, um vídeo que traz experiências incríveis focadas em acessibilidade. Hey Siri, set my morning scene. It's currently clear and 71 degrees. Today's high will be 80 degrees. Open weather, swipe left. I am the greatest. I said that even before I knew I was. I am the greatest. I said that even before I knew I was. Describe images. Float like a butterfly, sing like a bee. His hands can't hit A painting. what his eyes can't see. A red jacket. Now you see me, now you don't. Sonny think he will, but I know he won't. Last week I murdered a rock into the stone. Hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. I have wrestled with the alligator. Tussled with the whale. Turn right. Tap, take picture. Tap, take picture. Two doors detected. Text to stage. Door 4 feet away. I'm young, I'm handsome, I'm fast, I'm pretty. The world just treat pretty like me. The world just treat pretty like me. What are we gonna do? We're gonna dance. What are we gonna do? We're gonna dance. I shook the world. I shook the world. I shook the world. Shook the world. I shook the world. I shook the world. I shook the world. Shook the world. I shook the world. I shook the world. Lindo, né, gente? Bom, e aí eu posso dizer que não há diversidade se não há convívio. O convívio, ele permite que você experimente e conheça a perspectiva das outras pessoas para o mundo. E, sem dúvida, a gente se torna mais criativo. Bom, queria dizer que todas as imagens que foram utilizadas nessa apresentação são do InStock, o Banco de Imagens da Diversidade Brasileira.
Super agradeço aqui pela oportunidade e ficam os meus contatos. Aproveitem bastante todas as palestras. Espero que a gente se encontre em breve nas redes, no festival ou por aí. Obrigada.